Muito boa noite, seja bem-vindo a este nosso encontro diário, onde você fica bem informado, bem atualizado, mas não sem deixar de participar do nosso programa, através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp. Hoje o programa com a bancada completíssima está entrando no ar para todo o Rio Grande do Sul com os seguintes assuntos. Vitorino. O principal deles certamente foi o encontro Bolsonaro-Donald Trump. Golpe do falso intermediário. Vamos explicar hoje. Terceiro jovem é apreendido por envolvimento no massacre de Salzano. Relações comerciais entre Estados Unidos, China e Brasil. Grande prêmio da Austrália em Melbourne ocasiona um fato pitoresco na Fórmula 1 que eu vou relatar aqui de muita coragem. Início hoje do livre comércio de automóveis entre Brasil e México para desgosto das montadoras brasileiras. CCs do governo federal terão que atender a lei até fechamento. Muito bem, vamos começar o nosso programa de hoje, essas e outras informações, principalmente porque temos, além destas manchetes, temos muitas coisas que aconteceram no Brasil e também fora do Brasil, né? Começando, Gustavo Vitorino, vamos começar pelos Estados Unidos, eu acho que foi efetivamente um encontro. Foi um encontro. O Bolsonaro admitiu, ele é um admirador do Donald Trump, coisa e tal. Eles têm semelhanças no trato com a imprensa. O Donald Trump, por exemplo, do Bolsonaro é odiado pela imprensa dos Estados Unidos. E o Donald Trump utiliza meios alternativos, particularmente a internet, para manter o americano informado. O surpreendente é que o Donald Trump provou que a imprensa americana não é tão forte quanto se imaginava. Mais ou menos o que o Bolsonaro está tentando fazer aqui no Brasil. Embora a pressão lá esteja aos poucos aliviando, aqui no Brasil não alivia mesmo. Então, o encontro deles não teve grandes novidades. Eu confesso que também não esperava grandes novidades. Existe um parceiramento, uma proposta. O que mais chamou a atenção, a área comercial, daqui a pouco a Roberta vai abordar, mas o que mais me chamou a atenção foi a intenção do Donald Trump de indicar o Brasil para a Organização do Tratado Atlântico Norte, a aliança da OTAN. Seria um negócio maravilhoso, porque eu acho que seria o primeiro país da América do Sul a participar do tratado da OTAN. Isso garantiria ao Brasil defesa em caso de ataque, embora o Brasil não tenha nenhuma guerra com ninguém, não tem nenhuma perspectiva, existe um controle de armas rigoroso, mas eu achei interessante. Mas mais importante ainda seria o Brasil tentar subir no ranking dos negócios internacionais, mais precisamente na Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil é mal visto, e isso nós temos que dizer. Ele é mal visto, nós somos protecionistas, nós temos uma carga tributária imoral aqui no país, isso nos torna protecionistas. Em defesa da indústria nacional, tem que ver os números. Algumas coisas são adequadas, outras não. Mas em Minas Gerais, o Brasil é um país protecionista e, portanto, é mal visto na Organização Mundial do Comércio. E, assim sendo, é mal visto também nas outras organizações que tratam de comércio internacional. O Bolsonaro quer mudar isso, o Donald Trump diz que vai ajudar. Enfim, mais uma troca de gentileza, uma aproximação do que propriamente medidas práticas. E por enquanto, vamos ver, vamos tentar, vamos ver. A Venezuela foi assunto, como era previsto. Mas também foi assunto e ficou em segredo, né? Foi em segredo. A verdade é a seguinte, o Donald Trump fez uma revelação. Ele disse que a pressão, as medidas contra a Venezuela, as medidas restritivas, não chegaram à metade ainda. Então, assim, se ele decidir realmente pressionar a Venezuela, vai ser, digamos assim, um massacre econômico. Pô, a Venezuela está sem energia elétrica, começa a falar, seria um negócio quase moral, entendeu? Então, eu acho que de repente, está tentando se achar tratativas subterrâneas, e aí que entra o Brasil. Muitos militares brasileiros são amigos pessoais de militares de alto escalão na Venezuela. Então essas negociações começam nos bastidores, daí o porquê do segredo. Todo mundo achando que o segredo é por causa de uma operação militar. Não. Existem já negociações de bastidores em que militares de alto escalão do Brasil, que são amigos de militares de alto escalão da Venezuela, estão negociando uma saída alternativa para todo mundo. Uma coisa eu garanto para vocês.
O único que não vai sair por bem é Maduro, porque o resto, acho que os militares da Venezuela é possível, sim. E mais uma vez, será que eu vou ter a felicidade de acompanhar uma orgia do Bolsonaro sem ele pedir desculpas, hein? Porque não era isso que ele queria dizer. Eles são uma bobagem. Claro que ele disse, mas tem que não pode dizer. Mas, Magda, eu prefiro um presidente que erre e peça desculpas do que um idiota que acha que tem razão para sempre. Porque, assim, sim, claro, ele se deu conta de que errou. Desculpa, quando ele falou dos imigrantes. Mais de 70% dos atos de fora foram para o Bolsonaro. Então, mas aí pediu desculpa, consertou. E ali umas bobagens que eu andei ouvindo por aqui, né? Teve gente dizendo que o Bolsonaro falou bobagem, o Brasil nunca foi anti-americano, nunca teve um presidente anti-americano. O cara nunca ouviu o discurso do Lula da Dilma, então, né? Mas uma coisa do Brasil, eu vi isso de um comentarista. O ingresso do Brasil que o Trump falou não seria na OCDE. Mas ele só pode entrar na OCDE se a pontuação dele na OMC. Porque a pontuação do Brasil é muito baixa. O Brasil tem uma carga tributária muito grande em alguns produtos que chega a ser imoral. E para não deixar os produtos entrar, ele taxa em valores ainda superiores aos produtos que são exportados para cá. Então existe uma resistência muito baixa. Gente, o Brasil tem taxa de importação de 100%. Porque aqui a notícia diz o seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os Estados Unidos querem que o Brasil deixe a lista de países de tratamento especial e diferenciado da Organização Mundial de Comércio, como se eles tivessem que sair da lista da Organização Mundial do Comércio. Nós temos que sair, é uma espécie de lista negra, né? É que você para negociar com o Brasil, por exemplo, eu não sabia que a lista era negra. Essa lista que hoje o Brasil se encontra é uma lista negra. Porque essa lista é que tem tratamento diferenciado para países que são taxados como protecionistas. E o Brasil tem essa pecha. Ele é classificado como país protecionista na Organização Mundial do Comércio. Aí que acontece, por exemplo, você, Carla, você tem um produto e eu, para comprar esse produto, eu exijo 30% de imposto. Você não tem uma taxa de 30% no teu país, mas você tem que estabelecer por conta da reciprocidade comercial. Aí você cria no teu país uma taxa de 30% exclusivamente para o Brasil. Porque é um país protecionista, porque tem... Então, esse é o problema que nós temos nas relações internacionais. Por exemplo, o automóvel. Por que o automóvel não é barato na Argentina? O carro brasileiro é vendido mais barato na Argentina que no Brasil. O carro brasileiro. E como é que fica? Então, assim, essa é uma dificuldade que nós temos que vencer. São dificuldades estruturais que vão levar muito tempo para se mudar. Mas eu acho que a aproximação política vai trazer uma aproximação econômica e também uma aproximação militar. Por exemplo, a base de Alcântara. Acabou a soberania nacional. A base de Alcântara está jogando as praças há décadas. Custa milhões de reais a manutenção da base de Alcântara e nada é feito lá. Está tudo atirado às traças. Os americanos querem recuperar. Vou cumprir o contrato, o Brasil exigiu que a base fosse utilizada exclusivamente para operações civis, satélites e foguetes de pesquisa, satélites de pesquisa. Os americanos têm a tecnologia espacial. Nós não temos. A gente tem que levar para uma coisa que é o sujeito tem uma bicicleta, sobe na bicicleta. Eu fiquei com uma outra dúvida com relação à OTAN. Seria interessante para o Brasil, que é um país, como tu mesmo disseste, pacífico, entrar numa OTAN da vida e ter obrigações militares? Essa é uma pergunta boa, porque nós vamos ter que questionar isso, que todo mundo pensa assim, o Brasil agora vai estar protegido. Sim, está protegido, mas ele faz parte de uma aliança. Tudo tem que botar o exército para trabalhar junto. O exército vai querer. Uma encrenca no horizonte que tem aí, por exemplo, é a Venezuela. A Venezuela não encrenca. É uma grande encrenca. A Venezuela é uma ferida aberta que o Bolsonaro não contava no governo dele. Né? Então, o Brasil entra na OTAN, operação na Venezuela. Claro que vai ter militares brasileiros, o Brasil vai ter que dar contingente, fornecer contingente por operação. Então, assim, os temas foram lançados, mas o mais importante é o seguinte: se abriu a discussão sobre esses temas. Acabou com aquela coisa ideológica de o imperialismo americano, o monstro americano, o imperialismo americano, aquelas coisas,
acabou, vamos conversar. Nós estamos falando muito sobre essas declarações, as coisas que o Trump, que o Bolsonaro, Trump conversaram, e casualmente um dos assuntos que nós temos hoje aqui na bancada, que o Russo até vai tratar, é justamente sobre algumas declarações, alguns depoimentos do Mourão. Que eu disse assim, o Mourão está se preparando para alguma coisa? Ou não é, Russo? Eu queria que vocês... O Mourão participou, está no exercício da presidência, ele participou de um almoço muito importante hoje na NIT, né, com empresários ali, e ele fez algumas considerações sobre o mercado, como o Brasil deverá mudar. Né? Ele disse que o Brasil ainda não consegue, não tem como fazer a livre concorrência sem a reforma tributária. E isso, pela primeira vez, está se ouvindo, porque a gente vê políticos em época de eleição dizendo isso, a gente vê governadores dizendo isso há décadas, mas nunca vê alguém que tenha poder efetivamente para pôr em andamento a reforma tributária. E o que ele disse claramente é o seguinte, que não dá para fazer esse livre comércio assim como está, né, até chocando com o que está dizendo o presidente lá fora, não dá para fazer esse livre comércio, porque seria um massacre, a expressão não é minha, né, a expressão é do presidente em exercício, o Mourão, seria um massacre com as empresas brasileiras se fizesse a livre concorrência agora, exatamente pela carga tributária que as nossas empresas têm. E aí ele faz uma correlação com o PIB, que estaria entre 34% e 35%, que teria que trazer para índices de 20%, 22%. Então, foi uma palestra muito boa, muito esclarecedora, muito sincera, porque é difícil quem está no executivo. É difícil no executivo, né, como ele, que hoje está no cargo mais alto do país, né, e nós estamos falando, que tem poder para falar tão abertamente da necessidade que nós temos e que então ele usou uma expressão, dona Magda, essa evolução terá que ser lenta e gradual para que as nossas empresas possam se adaptar e então até que nós cheguemos no estágio ideal que seria o livre comércio. Eu acho que não foi uma verdade. É uma coisa complementar. A carga tributária brasileira hoje a gente exporta imposto. A gente exporta imposto. A carga tributária brasileira hoje é imoral. A carga tributária sobre o automóvel, por exemplo, que oscila de 34 ponto não sei o que a 38%. Isso de impostos diretos, não estamos falando de impostos indiretos. Ou seja, você compra um carro e dá outro para o governo. Como é que a gente vai competir? O governo daqui a pouco vai abordar o livre comércio do Brasil e México na indústria automobilística. Se não fizerem alguma coisa, o Mourão tem razão, vai ser um massacre. Mas tem que partir de quem? Tem que partir de quem está lá em cima. Porque é muito fácil organizar, temos que fazer isso. Pô, faz. Sim. Faz. Como faz? Faz, porque agora eu vejo gente falando, não, porque a reforma da Previdência, pô, não fizeram. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Se faz, o mundo vai cair em cima. Hoje o PSB, PCdoB, PSOL e PT fecharam a questão. Você contra a reforma da Previdência, você contra qualquer reforma. Os caras ficaram lá 20 anos, alguns deles associados com o PSDB, jogaram a gente nesse buraco. Agora quer ser contra tudo, contra todos? Essa política... Vamos falar de outra coisa, daqui a pouco nós vamos voltar, porque essa história de carros é muito importante. O Marne tem um assunto sobre automóveis e o Russo tem um outro assunto que é sobre automóveis, mas não sei se todos são muito bons. Marne Barcelos. O primeiro assunto que eu quero tratar a respeito dos automóveis é o bem rolado pelo governador João Dória de São Paulo, se preparando para a sua candidatura à presidência da República. Ele fez um acordo hoje para que a GM não saia de São Paulo e não saia do Brasil, eliminando em 25% o ICMS no estado de São Paulo. Com isso, a GM vai aplicar 20 bilhões de reais nos próximos anos nas suas fábricas dentro do estado de São Paulo. Ele fez uma diminuição, claro que a GM não ia fazer nada de graça, é uma empresa que tem que ter lucro. Nenhuma empresa pode trabalhar no prejuízo. Eu não conheço nenhuma empresa que projete. Se um caminho não tiver ida e vinda, não tem, aí funciona. O Leonardo é inteligente, chega lá, vem cá, o que vocês querem? Não, então eu faço isso, eu coloquei 20 bilhões. Deixa eu só fazer uma correção. Essa medida, essa lei foi assinada na semana passada pelo Dória e vale para
todas as montadoras que investiram dentro do estado de São Paulo, que geraram de forma direta mais de 400 empregos você disse que ele fez negócio com a GM, não fez negócio com a GM. Mas ele está falando da GM. Porque tem essas montadoras que vão fazer isso. Eu gosto que me interrompa. Deixa eu concluir. Falar o que quiser. Por favor. Então, Vitorino já falou isso aí. Agora eu vou voltar sobre o México. O México é um grande parceiro comercial, um grande país, em que tem uma ligação que é estar ao lado dos Estados Unidos. Tinha um presidente mexicano, Porfirio Díaz, que dizia exatamente o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Isso ele dizia há 100 anos atrás. Então, o México, o Brasil referiu-se a um acordo, o Bolsonaro assinou um acordo de livre comércio de carros pequenos, não, Vitorino, caminhões e veículos mais leves, caminhonetas, isso aí. Somente com automóveis. E não tem cota. Se quiser 1.000, 5.000, 10.000, não vai haver problema. Eu acho que é um grande passo de grande importância para o comércio bilateral entre México e Brasil. Acho que esse caminho é o correto. Sabe quem vai se aproveitar disso? Duas marcas em especial, a Ford e a Kia, que tem unidade de montagem no México, Mário. Vai vir muita coisa de lá da Ford e da Kia. E a gente vai mandar para lá, acreditem, muita coisa da General Motors, que está do lado dos mexicanos. Vamos falar sobre relações comerciais, Roberto? Sim, na verdade, o Brasil, e por isso até o Bolsonaro já anunciou que vai visitar a China, tem que ter muito cuidado em se relacionar bem com os Estados Unidos, construir laços com os Estados Unidos, mas tomar cuidado para não estragar o time que está ganhando em relação à China. Por quê? Porque na medida em que os Estados Unidos e a China começam a se entender, o Brasil tende muito a perder. E eu trago aqui algumas informações para mostrar para os senhores. Nós somos concorrentes dos americanos em vários produtos que nós exportamos para a China e que os Estados Unidos também exportam. Os produtos que o Brasil mais exporta para a China é soja triturada, óleos brutos de petróleo, minerais e celulose. As nossas exportações para a China são muito concentradas nestes produtos, já diferente do que acontece nas nossas relações com os americanos. Nós temos mais facilidade de desenvolver relações comerciais e exportamos muito mais variedade de produtos para os Estados Unidos. Os produtos que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos estão, em primeiro lugar, produtos semifaturados de ferro, aço, óleos brutos de petróleo. Em segundo lugar, aviões. A Embraer é super cliente dos Estados Unidos. Demais produtos manufaturados, máquinas e aparelhos para terraplanagem e perfuração e, em quinta, celulose. Em compensação, nós importamos muito dos Estados Unidos os óleos combustíveis, então é um petróleo já refinado. Achei bem interessante que a gente também importa um carvão mineral que é utilizado no setor de energia chamado hulhas. Gasolina, também produtos manufaturados e somos muito importadores de medicamentos. Os volumes de negócios do Brasil com os Estados Unidos, para os senhores terem uma ideia, está na ordem, em um ano, de 60 bilhões de dólares. Já o volume de negócios entre a China e os Estados Unidos está na ordem de 636 bilhões de dólares anuais. Ou seja, a gente está 1/10 do que eles negociam. O saldo da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos tem um déficit de 193 milhões de dólares. É pequeno. O que eu quero dizer com isso? Há um equilíbrio entre aquilo que a gente exporta e aquilo que a gente exporta para os americanos até o momento. Nós, em compensação, somos superavitários em relação à China. As nossas exportações para a China têm um superávit de 29,4 bilhões de dólares. Então, a China é muito importante para nós. Ela importa muito mais do que nós recebemos, do que exporta para nós. Então, esses cuidados, esses são os números, né, Gustavo? E todo cuidado é pouco. E o nosso Bolsonaro está sendo muito inteligente em tomar A queixa do Bolsonaro é que os chineses compram produtos brasileiros, a gente tem um superávit em relação a eles, mas eles compram muito o Brasil. Por exemplo, você sabia que 70% da energia elétrica do Rio Grande do Sul é e isso acontece em vários estados, Mato Grosso, Goiás, são vários estados que os chineses compram exatamente o que eles fizeram na África. Tem alguns países da África em que os chineses compraram tanta
estrutura que são praticamente todo o país. Vamos falar de coisas aqui da nossa terra que a vida continua a mesma, não? A vida continua mesmo. Vamos lá falar do decreto. O decreto, ele, na verdade, é um decreto do governo federal, assinado pelos ministros Sérgio Moro, o ministro Paulo Guedes e ainda o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Esse decreto, ele entra em vigor em 15 de maio e trata de um assunto muito importante. O Vitorino, semana passada, já tinha feito uma referência ao decreto anterior que tratava da extinção de cerca de 21 mil cargos em comissão. Dessa vez, o decreto 9.727, de 15 de 3 de 2019, trata de uma outra matéria, que é tornar mais rígidas as regras para a pessoa conseguir ser selecionada para como, por exemplo, estar dentro das regras da lei da ficha limpa. Como, por exemplo, uma idoneidade moral, reputação ilibada, qualificação profissional, formação acadêmica compatível com o cargo para o qual tenha sido indicado. Então, não existe mais aquela história de a pessoa indicar por indicar porque é apenas um jogo político. Não, existe a indicação ainda, mas a pessoa vai ter que cumprir esses determinados critérios para conseguir chegar ao CC. Qualificado. Em comissão. Cargo de confiança. Mas aí é uma pena, porque isso aí só vai se aplicar ao executivo. Exato, mas já é alguma coisa. Pensamento legislativo. Acho que pode indicar. Até porque a gente, quantas vezes nós já reclamamos que a pessoa que tinha sido indicada para determinados cargos muito técnicos não tinha nada de formação com relação àquela determinada área. Então, dentro do executivo já se começa então a fazer um pente fino para aquelas pessoas, não só indicadas pelos partidos políticos, mas também com competência para exercer aquele determinado cargo e com a ficha limpa, porque isso já devia existir há muito tempo. Primeiro quesito, ficha limpa. Com o cargo. Sabe que essa coisa de fiscalizar, e cabe à sociedade fiscalizar esse procedimento, me vem à mente uma decisão da OAB do Rio Grande do Sul que pode ser absolutamente inédita no Brasil e pode outras seccionais da OAB seguir, que é o seguinte: o cidadão faz a faculdade de ciências jurídicas, é aprovado, faz a prova da lei, aprovado, aí ele tem que apresentar documentos que atestem a sua idoneidade. Quem tiver condenação por agressão não vai ganhar carteira. Deixa só, tu vai levantar o assunto? Não incrementa mais ciência. Deixa eu só complementar para pegar, a deixa foi muito boa. A dona Magda, nós estamos falando porque a OAB federal sumulou a matéria. Sumular a matéria significa que passa a ser uma condução para todas as OABs do Brasil. O caso começou em 2017, teve o primeiro caso, onde o rapaz tinha se formado, ele simplesmente se formou e 4 dias depois, aliás, foi aprovado o exame da ordem, 4 dias depois foi e agrediu a mulher dele. Um outro caso, em 2018, nós tivemos também na esfera criminal, uma agressão muito forte, e isso chegou na OAB. Então, vinha sendo construída uma jurisprudência, porque para que tu possas, eu me lembrei do Mário, que o Mário questionou muito durante o julgamento do médico, né? E eu disse ao Mário que a questão do médico, como ele negava, se aguardaria o julgamento. Mas em alguns casos, exatamente, mas em alguns casos a prova é material, né? Tu chega, por exemplo, no caso que a OAB tratava ali, houve uma prisão em flagrante, né? De ele praticamente destruiu a mulher dele. Então a OAB, de forma inovadora, tornou então o feminicídio ou a agressão à mulher uma matéria que contraria a idoneidade exigida para o registro de advogados. E eu acho que a OAB vai ser pioneira em todos os outros
de todas as outras atividades que com certeza também exigem essa idoneidade, com certeza irão fazer esse registro, porque o Brasil todo vive um novo momento, vive uma nova cultura, um novo respeito à mulher, né? E eu acho que não há como se aceitar que uma pessoa, não é porque ela tenha saber jurídico, né, que ela vai se sentir titular. Então, uma corporação que queira se purificar, que queira aumentar a sua qualificação, está exatamente exigindo a palavra idoneidade. Vamos falar sobre qualidade, Gustavo? Eu acho isso extremamente importante, né? Extremamente importante sobre todos os aspectos. Mas importante também é você saber que aqui a Sun Motors traz para você o Alma Sun. Kia Soul, que tem a sua cara e a alma da Sun Motors. Isso mesmo, uma versão personalizada do carro design. Uma proposta inovadora que fortalece o design, a qualidade incomparável e a garantia de 5 anos de toda a linha Kia. O Alma Sun é um desses carros que eu me sinto feliz em apresentar a vocês. Alma Sun. É um carro espetacular. Ele tem um design icônico e uma personalidade colorida que foge à regra do igual que estamos acostumados a ver nas ruas. O mercado está mudando e a Sun Motors oferece com exclusividade a personalização para você. Alma Sun. O Kia Soul que tem a sua cara e a alma da Sun Motors. Kia Sun Motors, na Ceará, número 370 e na Ipiranga, 8113, em Porto Alegre. Vá conhecer olhando a Alma Sun. Olhando o Alma Sun, eu me lembrei do famoso carro Saia Blusa, lembra? Saia Blusa. É muito legal. A ideia é maravilhosa. Foi feita a personalização de vários veículos, então você vai ter um veículo único. Vai ter um veículo único que tem combinações de vermelho com preto com branco. O negócio é espetacular, é de babar. Muito bem. Carla. Eu quero voltar ao assunto da questão do feminicídio, porque nessa segunda-feira, dia 18, em Santo André, 2 feminicídios aconteceram. Um deles, um jovem de 24 anos, matou a companheira de 21 anos, eles já estavam juntos há 6 anos, ele matou e escondeu o corpo na geladeira. E na mesma cidade, está aí a foto dela, apenas 21 anos, olha que coisa horrorosa. Quer dizer, esse sentimento de possessividade, a mulher não consegue dizer não na relação, que o outro não aceita, que a mulher tenha outros planos e que não seja do lado dele a vida que ela escolheu. E na mesma cidade, em Santo André, também teve uma morte violentíssima. O companheiro matou ele, 43 anos, ela, 38 anos. Ele atropelou a mulher e depois de atropelar, ele volta com o carro e desfere vários tiros nessa mulher. Foi uma cena horrorosa. As pessoas que estavam ali presenciaram, pegaram a placa e também a cena foi filmada pelas câmeras de segurança da própria rua. A polícia foi atrás, perseguiu, mandou parar. Quando mandou parar, ele desceu do carro e atirou na polícia. Ele foi baleado, está hoje no hospital, mas os dois são indiciados por homicídio qualificado com agravante de feminicídio, entre outras. Quer dizer, é uma situação cada vez mais comum. Não sei se as coisas estão aparecendo cada vez mais, mas o que a gente relata toda semana são mais casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, exatamente por esse sentimento de posse que as pessoas têm em cima das mulheres e das relações, e de não aceitar que aquela mulher não queira mais aquele relacionamento. Então, eu acho bem importante que, a partir de agora, a família ensine que não existe sentimento de posse em cima de determinada pessoa. As pessoas têm que aceitar o final das relações e têm que aprender a se frustrar. Frustração faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Tem muita gente que não está conseguindo exatamente isso e acaba acontecendo o que está acontecendo. Esses dois casos, porque deixa todos nós impactados. Né? Vamos ao primeiro caso de 24 e a mulher de 21. É o primeiro alerta. Esta menina foi ao encontro do ex-marido, do ex-namorado, na casa dele. Aí é o primeiro alerta.
Ninguém sai do 0 ao 100 como esse menino. Ele já devia ter um cadastro de agressão em relação a ela. E ela foi na casa dele, se expôs sozinha, sem proteção. Então, trabalhar sempre com a presunção pior, né? Não se oferecer a oportunidade. E este rapaz, os requintes ali, muita propriedade, porque ele a matou em casa, aí foram os seus pais e fugiu. E se não houvesse uma denúncia anônima, ele já conseguiria ter passado as 24 horas, porque ele foi pego imediatamente. Ele teria passado as 24 horas, quem sabe seria pego daqui 30 dias, aí não fica preso, e aí aquelas questões, assim conseguiu-se fazer a prisão imediata. O outro era uma coisa, o segundo caso que tu relatas é um absurdo, porque a mulher está na calçada e ele pega o carro em velocidade. É demais, né? E ele joga o carro, ele já projeta, e não satisfeito, aí ele desce e desfere uma série de tiros, né? Então também tentou, o covarde também tentou fugir, infelizmente foi pego nessa dia. Mas eu acho que fica o alerta, a gente tem uma contribuição a dar aqui para quem assiste, que são milhares de pessoas, né? É sempre desconfiar, não ficar sozinho. Aquilo que a gente tem dito, né? Quando aqueles encontros marcados também, marque em lugar, não leva para o seu carro, né? Se tu já está numa rua e vai discutir uma relação, a coisa não é boa, não vai ficar sozinho na casa oportunizando aquele uso da força física que ele tem. Não foi aí que ele mostrou agressividade. No momento que a pessoa não quer mais, é porque alguma coisa o cara já sinalizou. Não pode ser tão infantil de... Mas essa menina foi na casa dele, a menina, quer dizer, foi lá para tentar conversar com ele. Tentar conversar, né? Eu acho que ainda existe. Eu queria muito ouvir um psiquiatra que estudou a fundo essa matéria, porque eu não consigo achar que, assim, é um botãozinho que alguém aperta e pronto. Acho que tem sinais. Exato. Tem sinais. Começa quando tu é maravilhoso e daí não é mais. Um empurrão dentro de casa, um palavrão, você é isso, você não sei o Um que. xingamento na frente de alguém mais. Eu acho que tem isso. Eu não sei. Às vezes a gente associa também condições de que, pelo menos, a cultura insiste em momentos que a mulher tem que tomar sempre a iniciativa de tentar resolver, de tentar apartar, de tentar, em algum momento, dar certo a relação. Em muitas relações abusivas, a gente fala de uma constante acusação de que a mulher teria algum problema, que a mulher é que incomoda, que a mulher é que é chata. Exatamente. E a gente também tem, a gente vê até dentro das relações que existiam há 20, 30 anos atrás, de gerações muito próximas. Assim, às vezes, eu tenho o caso de minha avó contar histórias dizendo que, apesar de tudo que os homens faziam dentro de casa, apesar de tudo que acontecia, de tudo que era falado, a mulher tinha que aceitar, a mulher tinha que ter essa posição submissa. Então, em 20, 30, às vezes 50 anos, não consegue mudar esse pensamento. Então, quando o homem liga, pois é, eu estou sozinho, eu errei, vamos conversar. Às vezes parecem dicas básicas, mas hoje a gente fala de um universo onde as pessoas estão um pouco translocadas, que elas acham que podem pegar as armas e matar as pessoas, que elas podem pegar facas e matar as pessoas, que elas entram em locais públicos. A gente fala de locais religiosos, de cinemas, de shoppings, de praças públicas onde as pessoas estão sendo assassinadas. São também exibicionistas e querendo aparecer. Isso é muito grave. Pode parecer uma bobagem o que eu estou dizendo, mas no fundo, todas essas pessoas que fazem essas coisas, elas querem na verdade aparecer. E tu viu, Magda, que lá na Nova Zelândia, né? A primeira-ministra não divulgou o nome do assassino. Eu achei de uma inteligência e nós todos deveríamos, quem sabe, repetir essa atitude. Não dá mais um chat para isso. Exatamente. Acho que é bacana, já é desequilibrado, acho que é bacana. Mário Barcelos. Eu tenho lido muita coisa a respeito da Argentina, da República Argentina, politicamente. Tenho visto muitos filmes argentinos, relações sem nenhuma filme que o cinema argentino é mais bizarro no cinema brasileiro. O Campanella, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com O Secreto dos Olhos, realmente é fantástico. E tem um ator que todo mundo conhece, pelo menos grande parte dos cinéfilos conhece, chama Ricardo Darín. É fora de série. Eu assisti 2 filmes, um chamado El Hijo de la Economia e o outro Luna de Avejaneira, em que retrata bem o primeiro nível da Anadônia, o espírito do argentino. Para que as pessoas entendam, o nível cultural do argentino, Buenos Aires tem mais bibliotecas,
tem mais livrarias que todo o Brasil. Buenos Aires, a capital, tem mais livrarias que todo o Brasil. Vamos discutir a intelectualidade dos argentinos. Segundo, eles têm uma característica de que eles são brigantes, né? São machões e gritam, e dizem leões horrorosos, então o cinema argentino se caracteriza por isso. E uma das frases que eu pensei nesse filme, Hijo de la Novela, ele diz o seguinte: um camarada quer comprar um restaurante, e ele, não quero vender el restaurante, não hay problema, não tem problema. Não queremos uma recessão fuerte acá na Argentina. Ele fala aquele cantado e tal, etc. Mas como não temos isso? Temos a depressão, temos a recessão, o Fundo Monetário Internacional, e aí diz um palavrão. Então a Argentina vive sempre em crise. É uma característica do argentino. Eu acho que com isso que saem alguns tangos e tal, os argentinos são excepcionais. Isso aí a cidade de Buenos Aires é fantástica. O que é que acontece? A Cristina Kirchner está em primeiro lugar na pesquisa. Eu fiz todo isso aí para contar como é que é a Argentina. A diferença é um pouco, claro, praticamente empatada com o presidente Macri. Então, há uma grande chance, embora ela responda. Alguma diferença do Brasil? Não é, há pouco tempo atrás que aconteceu. Aí ele está brigando, ele pretende, está a pelear, para ver se consegue ser reeleger presidente da Argentina. Eu não duvido que a Cristina não se reeleja presidente da Argentina. Se o Lula tivesse sido candidato, ele teria sido eleito presidente deste país. Olha, a coisa foi feia. Ele seria hoje o presidente. Não seria, não. Pela impressão Pegando o seu peixinho Eu tenho um recado para a Carla. Até comigo um recado para a Carla. Minha mãe, Dona Maria, mandou um recado para a Carla. Mandou te agradecer muito tu teres feito o alerta ontem da boneca. Como é que não é? Momo. Porque ela não dormiu a noite inteira, porque ela sonhava com a Momo, porque a Momo atacava, ela disse, te agradecer. Mas olha, ficou atrás, porque eu agradeço muito. Eu dormi apavorado, tive pesadelos horríveis, a perseguição da Momo. Imagina só a senhora, as crianças como entram nos seus quartos assistindo esse tipo de conteúdo sem poder falar para pai, sem entender. Não, uma invasão, exatamente, e com um compromisso que a Momo coloca na cabeça das crianças. Quer dizer, tem que me obedecer, porque senão eu vou te pegar, tem que obedecer, porque senão eu vou te machucar. Então, realmente, a Dona Maria dormiu a noite inteira. Ela ligou. Vai ter que fazer uma meditação antes de dormir. Claro que eu quero agradecer. Passei a noite inteira desatinada com medo da Momo que me perseguiu no dia. Mas é um negócio feio, né? É um negócio feio. Eu tenho um amigo que estava assistindo o desenho do Homem-Aranha. Daqui a pouco apareceu o Momo, ele ficou bravo, vou desligar a televisão. Não era só que eu tinha trazido refrigerante. É isso! Nossa, só para embarcar é que a Carla, de uma Carla para outra Carla, a esposa do Haroldo de Souza estava acompanhando o nosso programa, parabenizaram por abordar o assunto que é tão perigoso, e ela como mãe, ela disse que em alguns momentos a filha dela, a pequena Joaquina, ela ia com o celular na mão chorando, e eles não sabiam exatamente o que era. De fato, depois eles começaram a olhar os vídeos que estavam circulando pelo canal do YouTube Kids e viram que alguns vídeos continham imagens da Momo. Então eles agradeceram o alerta e sinalizaram que outros pais, que os filhos às vezes não conseguem explicar o que é. Eles viram a figura feia, que não conseguia. Porque a Momo faz isso, entendeu? Ela faz pressão para as crianças não contarem, para não falarem sobre o que elas estão vendo, elas sentem medo e acabam se retraindo. Algumas não, mas muitas sim. Mas tem o sinal, não dorme direito, fica chorando, enfim. Tem medo do escuro, da roupa, que é onde o vídeo diz que ela vai se esconder embaixo da cama, mais fácil, né? É onde a criança tem mais medo, né? Lembra do Poltergeist?
filme, tinha o palhaço. Quantas vezes eu não tinha aquele palhaço na minha mente e não conseguia dormir, daí não queria olhar embaixo da cama, morria de medo. Aquele do vídeo que a minha época de garoto, de menino, eu me lembro da cinta do meu pai. Também da Santa da Dona Maria e da concha e do prato que tinha cada um na minha cabeça. Tem coisa que eu tenho medo até hoje. O que você Você já ouviu falar do duplicata assassina? Que eu acho que é o esporte mais fascinante do planeta já falei aqui, aconteceu uma coisa simplesmente assim fantástica. O considerado o ser humano mais frio do planeta, a finlandês, pela própria educação, pelo seu próprio DNA. A Finlândia, foi a guerra de esqui, ele ganhou de esqui do exército russo. E um piloto finlandês, na Fórmula 1, Valtteri Bottas, era favorito e ganhou a corrida com a Mercedes. A pontuação é 20 pontos para o vencedor. Mas quem for a volta mais rápida ganha 1 ponto. Veja só, Maria, o piloto esse estava com 28 segundos na frente do colega dele da Mercedes. E se eu tivesse no box para trocar o pneu e tentar uma volta lançada, que era uma volta assim, que seria uma super volta, a volta mágica de ganhar esse 1 ponto, faltando 4 voltas para terminar a corrida, ele já tinha ganhado a corrida. Ele já levou uns 20 pontos. Ele parou no box. E para entrar no box e colocar os pneus, você demora quase 20 segundos. Tu fica uma margem muito pequena do segundo lugar. E ele, a frieza dele, parou no box, trocou os pneus, voltou com poucos segundos à frente do segundo colocado e fez uma volta lançada e ganhou esse ponto. Isso aí, em termos de Fórmula 1, é uma coisa assim fantástica que aconteceu. No dia que a Fórmula 1 comemorava 55 anos de grande prêmio, e a Ferrari 80 anos. E a volta da Alfa Romeo, que é o DNA italiano que fundou a Ferrari. Maravilha, muito bem, escantofone. Agora vamos voltar a falar de coisas ruins, né? Ainda o massacre na escola em Suzano. Exatamente, Mário, agradecendo a tua correção, né, que infelizmente lembrei de um colega, um assunto um pouco chato, mas na cidade de Suzano, Suzano, um terceiro jovem, então, foi apreendido hoje pela manhã. Ele foi encontrado em casa na companhia de seus pais. Ele teria sido um dos mandantes intelectuais de todo o atentado. Ele teria participado do aluguel do carro, teria então estado nesse momento em que foi, de fato, colocados os dados, são relacionados também à documentação dele. É o mesmo que já tinha sido chamado pela polícia? Ele teria tentaram encontrar. Só que ele não conseguiram, até se tornou, mas qual seria o envolvimento? Ele foi chamado para um depoimento rápido. Ele disse que não tinha envolvimento, mas depois de um mandato que foi emitido e foram até a casa do jovem e encontraram o celular, né, e até analisaram os celulares dos assassinos que acabaram se suicidando no final do atentado. Tem mensagens que foram trocadas com esses jovens que falam a respeito de horários, de vítimas, como aconteceria, como seria organizado. Então ficou meio óbvio que ele sabia e não contou para ninguém. Então esse jovem foi apreendido, ele foi encaminhado à Fundação Casa depois de ter passado pelo fórum. Ele foi orientado pelo advogado a não responder nenhuma pergunta, porque nesse primeiro depoimento ele teria negado o envolvimento, mas depois as provas acabaram colocando ele como ciente da situação e acabou não avisando ninguém. E até isso é preventiva, essa apreensão. Ele vai ficar por 45 dias, até longo tempo, hein? Mas até um possível julgamento, onde vai ser tomada alguma decisão, porque senão ele vai ser liberado e vai poder aí usufruir da vida, porque, claro, tem que ter uma prova que ele sabia e colocar tudo isso ser analisado, porque inicialmente ele negou tudo, que não sabia de nada, ele até era muito amigo do jovem de 17 anos. É que ele teria, sim, a justificativa é que ele era muito amigo desse jovem de 17 anos. Eles brigaram, porque esse amigo começou a ficar agressivo, tem alguns comportamentos estranhos, porque ele que teria indicado esses sites para consulta e até esses fóruns terroristas que foram relacionados aos jovens. Mas, muito próximo do atentado, eles começaram a se falar e trocaram mensagens
sobre a data, sobre o que de fato aconteceu. Lembrando que a escola onde aconteceu o massacre, na segunda-feira, então a comunidade de psicólogos e especialistas, os alunos foram buscar os materiais, não teve aula, né? Foi só eles participando dessa cerimônia, teve uma oração, até os jovens que quiserem conversar com psicólogos, porque alguns ficaram com pânico, não conseguiram entrar na instituição, então todos eles serão acompanhados aí pelo próximo mês. A prefeitura, né, se disponibilizou até receber e o São Paulo também vai propiciar uma bolsa para esses estudantes e as famílias também vão receber um auxílio aí de em torno de 100 mil reais, mas só que é muito triste a gente saber que tem um mandante intelectual com uma idade, né, um jovem de apenas 17 anos, que teria comandado todo o espetáculo de longe. Eu vou dar um depoimento, porque eu ouvi, que a Dalcrest foi na TV Bandeirantes, eu ouvi um depoimento desse homem de 16 minutos, ele veio na minha trabalho de ouvir. Primeiro que me surpreendeu a intelectualidade dele, ele era muito esclarecido, muito inteligente, e quero dizer assim, não só aos formadores que faziam, formadores de opinião que ouviam a entrevista, mas quero dizer também pessoalmente impressionado, ele passava um domínio muito seguro da não participação dele. Impressionante. Então, eu acho que há que se ver as provas que se conseguiu, e aí eu consigo dizer ao contrário. Pela inteligência demonstrada, ele teria capacidade de ser veja bem, com todo cuidado. Ele passa a ser inteligente a ponto de, volto a dizer, os próprios apresentadores que fizeram a entrevista, quando se manifestaram, olha, é visível que esse menino não tem nada a ver, porque ele apareceu rosto. Sem aparecer rosto. E agora, se a Ana nos traz prova escrita, né? Não, e ele disse o próprio investigador que tem a consciência, tem uma vivência dentro desse universo, falou que o rapaz aparentava uma inocência muito clara. Só que a gente tem que lembrar que o perfil psicológico vai ser desenvolvido ao longo dos dias e as pessoas que têm algum desvio, tendem a psicopata, né, psicopatia, eles não manifestam rancor e eles têm um QI altíssimo. Então eles conseguem manipular, apesar, a gente fala, um jovem de 25 anos, que todo mundo imaginou que ele seria. Ele foi comandado por um jovem de 17 anos, de 17 anos, de 25, muita coisa. Exatamente. O de 25 sabia que era realmente. Porque foi o de 17 que matou ele e depois se matou. Não sei se ele sabia tudo isso. Olha aqui, ó, vamos aos nossos telespectadores um pouco aqui, ó. Tu tem algumas coisas aí, Carla, vou deixar tu... Carla, concordo que uma das causas do feminicídio seja o sentimento de paz, mas tenho convicção que a impunidade hoje seja a principal causa, é o Leandro de Portão. E também o João de Caxias do Sul, gostaria de saber se a OAB só não vai entregar a carteira para os novos advogados ou se os antigos também serão cassados com relação a... Os antigos, quando condenados, enfrentam um processo de inidoneidade no Tribunal de Ética da OAB. Então, assim, a inovação da OAB é não dar a carteira para quem não tem a ficha limpa, tem problemas envolvendo violência contra a mulher, enfim. Vamos fazer uma vaia dura nos advogados para saber se existe porque o que acontece? As seccionais da OAB, elas fiscalizam a atividade do advogado. O advogado tem uma condenação judicial, imediatamente a OAB toma conhecimento, é encaminhada ao Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética julga, assim, não é uma coisa que passa batida. A OAB é muito diligente. As pessoas muitas vezes fazem uma ideia da OAB como se fosse um sindicato de defesa dos advogados. Não, a OAB é uma instituição constitucional. Ela, ao longo de décadas da história brasileira, ela só não é a instituição de maior credibilidade do país porque o Exército sempre se manteve em primeiro lugar. Mas a OAB sempre foi a segunda instituição mais respeitada e admirada pelos brasileiros. Algumas decisões, muitas vezes, da OAB, as pessoas pensam, mas a OAB é exatamente por conta dessa prerrogativa constitucional que a OAB ela põe. É só olhar no site da OAB, lá está lá, advogados suspensos, advogados que perderam a carteira, advogados cassados. Sim. Não, eu digo porque o Eugênio Carlos faz toda hora algumas considerações que, como são
muito agressivas, eu não vou botar na minha boca, nem na boca do programa, as coisas que ele diz a respeito da OAB, né? Mas não é, certamente deve ter alguma frustração, não conhece a história da OAB. Não sabe que a OAB não conhece a história da OAB. Só para que não se transite julgado também, existe a figura da reabilitação. A reabilitação porque não é prisão permanente, da pena permanente, né? E não seria a OAB que o faria. Então, a obrigatoriedade, ele vai ser processado, ele vai condenado ao cumprir a sua pena, ele passa um período, ele busca a sua reabilitação e ele volta e se reinsetado na profissão. Então, como disse, não é a Constituição do país, primeiro seria a OAB que faria uma pena definitiva, não pode haver pena definitiva. A mesma forma é o caso dos médicos, né? Depois que cumprida a pena, ele busca a reabilitação, ele busca a reabilitação, ele pede. Cara, é por isso que é um julgamento. É por isso que é um julgamento. É por isso que há um julgamento. Ele vai e pede a reabilitação, ele se habilita a pedir a reabilitação. Tem o direito de pedir. Eles têm o direito de pedir, exatamente. Vai levar, não sei. Ficou melhor colocar. Acho que na real é assim. Vamos também prestigiar a nossa audiência lá no Instagram, no @atualidades.pomba, vai lá no segue para acompanhar os bastidores, né? Tudo que acontece por trás das câmeras aqui do nosso Atualidades. A Regina, ela fala, mega, hiper, super linda essas fotos. Hoje tem uma galeria com casais da bancada. Para você ir lá e comentar, assim como a Mara, a Isara Abreu, a Clarice, a Lucimere, o Sidney Silveira, que estão aqui na nossa audiência. Ele fala que sempre tenta gravar quando a gente manda um recado, mas o cachorrinho dele não deixa ele gravar. Então agora, né, porque ele fica incomodando. Ele tem ciúmes da gente, o cachorrinho do Sidney. Então, tomara que tenha dado para gravar. E o seu Bassi, ele sempre pede aqui através das nossas redes sociais. Então, a gente está falando, deixa eu só aproveitar, se não esqueça. Esqueci ontem, não quero esquecer hoje. Aquelas pessoas que, não pega na minha casa, eu não estou em casa. Você pode assistir toda a programação da Pampa ao vivo, a hora que você quiser, não apenas o nosso programa, mas principalmente o nosso programa, se você tiver o aplicativo da TV Pampa no seu celular. Não importa se é iOS, se é Android, não importa. Você procura ali nos aplicativos TV Pampa. Você entra ali e entra na programação, não é para você ver o que já passou. A programação que está no ar, você acompanha no seu aplicativo, no seu celular. Nada da terra, Bafão, tem outro com Bafão? Bafão em Brasília. Bafão em Brasília. O Jorge Cajuru. Fantástico. Os telespectadores. Deu uma enquadrada jornalmente. E sabe quem é que ele enquadrou hoje? O Davi Alcolumbre. Diz que o senhor não é dono do Senado. Porque o Davi Alcolumbre é amarelona. E agora ele está... tem um cabelo sujo. É claro que tem. Por isso que ele está amarelou. E ele está tentando com que os senadores que assinaram tirem a assinatura. Porque, sabe quem é que amarelou? Foi o Tasso Gereissati, entendeu? E aquela que foi presidente da CNI, que foi ministra, Cátia Abreu. Foram os dois que amarelaram e tiraram da outra vez a possibilidade da CNI ser aprovada. Agora, como eles têm 29 assinaturas já, o Alcolumbre está ligando para senadores, está fazendo um trabalho de bastidores para ver se eles retiram a assinatura. E o Cajuru hoje trepou no ponto que enquadrou o Davi Alcolumbre. Olha, vou falar para você. Essa prerrogativa de falar o que quer, a prerrogativa de opinião, e a sabe que eles arrumaram foi o Cajuru. Porque o Cajuru, quando era processado e tomavam tudo dele, ele já encrencava. Imagina agora, vamos comprar essa figuraça. O nome dele é Cajuru porque ele vive numa cidade chamada Cajuru. Tem um amigo meu, o que foi deputado, o Zé, que é chamado de Zé, já apareceu com ele. Na época, a rádio de lá. A gente tinha uma rádio, queria uma rádio, não sei o que, ficar, então tem umas coisas para o cara que eu fiquei com lá. E o Cajuru começou lá, então começou a brigar. Aí ele foi morar em Goiânia e colocou uma rádio lá. E começou a dar pau no Marconi Pinho, que era o governador do estado. Até que o Marconi Pinho conseguiu fechar a rádio. Conseguiu, e aí ele criou no ar. Aí foi para a Bandeirantes. Aí ele está fazendo uma transmissão na Bandeirantes e deu uma queimada na Nacional, que era governador de Minas Gerais. O Horácio liga para a direção da Bandeirantes, ele foi demitido. E assim,
até que ele se elege vereador e agora se elege senador. Vou ter que engolir o Cajuru. Esse é Eu só quero fazer bem mais embaixo. O vídeo que ele gravou contra o Gilmar. Só quero fazer duas considerações. Uma, o Vidorinho já adiantou que a assinatura ontem foi a 29ª, né? Está se comemorando. E a segunda, que o Washington ainda chegando, né? Mas me parece que a pressão dele, que ele sofre, é do partido. Não, a coluna é do PMDB, me corrija. Eu tenho com ele com o PMDB. A MDB, hoje é MDB. E ele exatamente, ele está chegando agora, mas ele tem ali dentro uma fila muito grande de pessoas que serão futuramente julgadas por ele. Que não tem o peito de fazer essas coisas. Ninguém está enrolado contra ele. Agora, o Cajuru falou em patrimônio do Gilmar Mendes de 20 bilhões. Com apartamentos em Portugal, dizendo que ele vai várias vezes durante o mês e que nós pagamos essa conta, vai de primeira classe para Portugal, quem paga a conta. Disse que ele é sócio do Beto Richa, disse que ele é sócio do Aécio Neves, disse, olha, chama sócio, o filho de Você tem que ver o vídeo, recomendo, assista o vídeo, ataca Cajuru, ataca Gilmar, ataca a vida pessoal das pessoas. Eu vi um vídeo que ele gravou. O Cajuru é heavy metal, isso mas ele não tá bom. O Boris Casoy, ele falou as coisas contra o Boris Casoy. O presidente do Senado é do bem. Mas chamar o outro de ladrão, isso, aquilo, ele pode também. Isso aí também tem prerrogativa e imunidade. Agora tem que perguntar pro Gilmar Mendes. É que assim, o Gilmar vai ter que pedir autorização para o Senado para até porque lembra que semana passada o presidente do STF ele assinou, enfim, uma lei, não é uma lei exatamente. Não, ele escalou o Alexandre Moraes para processar as pessoas que falam do ministro. Mas não deputado federal e senador, né? Eles têm Deixa eu botar uma pausa por uma coisa boa, por favor. Não dá mais, é só coisa ruim. É que assim, uma coisa boa, você garantir para a sua empresa cadeira exclusiva na Arena Tricolor. Os jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. É assim, nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado. Assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, portões de acesso exclusivo. Adquira a sua cadeira, pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Repetindo, comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones Porto Alegre 51 3092 9676 ou 3092 9677. E olha, e o Grêmio esse ano tem muitas competições. Vamos lá. Hoje eu queria completar alguma coisa. Era outra assunto. Não, eu queria falar uma aí que até o Vitorino participou dessa aí. O consumo de cerveja. O consumo de cerveja no Carnaval chegou a 1.300 milhões. 300 milhões é do Vitorino. Toda o país todo. Mas aumentou 10% o consumo de cerveja. O pessoal quer se afogar, mas o lago. Que grito é a única coisa que pode fazer é beber para esquecer. É Cristo que eu queria ver cerveja. Não dá, é beber para esquecer. A dona Carla falou com o presidente. Nada diferente da Argentina. Aqui do Brasil. Aqui é só 7. Não, eu gostaria de dar um abraço a um colega nosso que trabalha na Rede Pública, mas ele atende em Capão da Canoa lá. Como assim? E era o Paulo Henrique Cardoso, e ele está em Porto Alegre. Ele está em Porto Alegre, veio conhecer, nos visitar aqui, então eu queria mandar um abraço grande para ele, nosso querido PH,
né? Receba esse abraço. É o nosso ministro, né? É o nosso ministro. Deixa eu dar um abraço também. Ministro, pois não, eu só quero mandar um abraço. O senhor Luiz Binotto Filho, que ontem a gente se cruzou, ele mandou um abraço a todos da bancada, nossos telespectadores. Senhor Luiz, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela gentileza e o carinho com todos. E também abraço para o seu Telmo e a dona Lenir Borba, o casal Telmo e Lenir Borba, que também são telespectadores e estão curtindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Eu também quero mandar um abraço muito especial para o senhor Samuel. O senhor Samuel é pai da Daiane, que trabalha no Zafra Higienópolis, e que hoje resolveu um problemaço para mim lá, e foi super gentil, mas roubaram meu cartão, e aí eu tive que resolver, não sei o que, queria fazer compras, né? Aí ela me deu uma autorização autorizada pela Daiane. E aí, meu pai adora me assistir, eu assisto todas as noites, vou contar para ele que eu lhe atendi. Aí então, seu Samuel, você tem uma filha. Então, um abraço rapidinho antes do abraço do Marlon para minha avó, dona Ana, que está na nossa audiência. Abraço, vó, muito obrigada. O Mário Barcelos, hoje fiquei sabendo que foi lá no Mercedes. Aí viu o vendedor e disse assim: não gostei dos bancos. Eu disse: mas o que tem os bancos? Não me dão dinheiro para comprar. Sai mais caro, sai mais caro. Pior que o Vitorino tem razão. Um dos meus filhos, o Rodrigo, ele disse assim: meu filho, de papai se queixar de alguma coisa, pode ir para lá com todo mundo. Se todo mundo mandou um abraço, por que a senhora implicou só com o meu abraço? Um abraço. Você mandou um abraço, só me chamou de ministro, me chamou de tudo. Olha aqui, eu acabei de receber informação. Eu já disse que eu sou acessível. Eu sou virginiano e estou magoado. Mandem foto, porque ele está na pista. Ele está na pista. Acabei de receber informação aqui, Olha aqui, o Gilmar Mendes, por volta das 17h30 de hoje, encaminhou um pedido ao presidente do STF, Toffoli, exigindo providências contra as declarações do senador Caju. Não deixar em breve. A ditadura do Judiciário, né? Eu me lembro quando disseram que o Judiciário não passa por voto, não passa por coisa nenhuma, então... É verdade, é verdade. Olha aqui, os nossos telespectadores manifestaram-se com uma série de coisas. Tu quer falar? Boa noite, Carla. Observando o Ruschel com este corte de cabelo, lembrei de quando ele era estagiário. Que progresso. Vai, vota Santa Catarina. E quero dizer uma coisa para vocês. Ontem eu saí daqui e fui num jantar de aniversário do Dalgir Lazari, que é um chique, muito legal, é muito legal. Tem umas fotos. Ela te levou ali. Ela me leva ainda pro básico, né? É o High Society. Ele comer muita família. Eu fui comer cachorro-quente. Mas tu me convidou para comer cachorro-quente? Não. Mas tu... Aliás, ele já lhe pagou? Não. Não. Tem civil ainda, vai? Civil. A Vivo, é chato, transferência. Pega o celular, transferência, não vai fazer nunca. É verdadeiro isso? Para com isso, eu fiz Tá bem fresquinho. Agora sim, agora todo mundo pagou. Tem pouco esse negócio aí, não tem? Não, tá certo? Todo mundo pagou, já paguei cartão de crédito. Vou cortar a luz do Vitorino. Já estava sendo cabelo do Marcos já estava certo, então não pagou o presente do casamento? Não, que bom. Muito obrigada, Marlon. Vou te dar uma gorjeta, mas não vou poder. Não vou te dar nada. Vou guardar aqui, porque pode ser que o Vitorino na passada, na saída, pegue de volta. Ele é muito ligeiro. Eu vou dizer que era brincadeirinha. Era brincadeirinha, não. Já está aqui, já botou no bolso. Doutor Ruschel. Dona Wagner, a minha manchete hoje foi sobre um caso, a gente tem a obrigação de prestar serviço à comunidade. Está acontecendo algo que está se multiplicando, proliferando, e ele atingiu seu ápice hoje, lá na Bahia, quando foi morto. Uma das vítimas matou e o outro que não tinha culpa nenhuma, que também era vítima. A vítima matou a vítima. Veja o que eles estão fazendo. Eles estão pegando um anúncio, um anúncio verdadeiro. A senhora bota o seu carro à venda, bota
bota nesses aplicativos que tem à venda, e estes intermediários copiam o seu anúncio e o repetem, só que com um valor abaixo e no telefone deles. E eu me interesso para ver o seu carro que é bonito, por um valor mais acessível, eu vou ali. E ele disse, não, isso aí, na verdade, é um carro que entrou no negócio porque tem uma pessoa que me deve, mas tu vai lá ver o carro, então nós vamos lá ver o carro. Ele pega, liga para o que está realmente vendendo o carro, a pessoa vai lá, vê o carro, acha que está fazendo o carro, tudo marcado, tudo negócio, acertam preços, e aí esse intermediário dá o número da conta, que evidentemente o comprador de boa fé, ele viu o carro, foi na casa, ele deposita o dinheiro e aí nunca mais vê. Na Bahia, o que aconteceu... Você vai receber o carro. Ele que vai ver o carro, então vai fazer transfere, porque ninguém hoje anda... Esse que originou a morte foi uma transferência de 59 mil. Transferiu e evidentemente que desapareceu. E ele achou que o vendedor estava envolvido. Foi lá e deu 200 tiros no carro. Mas, Lúcio, isso é muito grave. E isso aconteceu, não sei aonde, mas isso se espalha pelo Brasil. Na verdade, o serviço que tu está prestando. Essa é a minha preocupação, dona Maria, porque a gente tem a felicidade de poder falar com milhares de pessoas, né? E esse golpe está acontecendo no país inteiro. Né? Este caso que eu relato é na Bahia, especificamente porque o cara pegou todo o dinheiro da vida, ele tinha vendido um caminhão, ele estava com a vida toda dele, ele foi lá e depositou 59 mil e ele desapareceu, se desesperou, foi lá e matou o outro corbone que não sabia de nada, que estava vendendo seu carro, na melhor da boa fé, e também não tinha recebido dinheiro. Então, o que a gente quer quando a gente traz aqui? É ilustrar e alertar para que você tenha muito cuidado. Primeiro, a documentação, se você não é especializado, procurar um profissional. Mas se você tem algum conhecimento, está comprando o carro, vê que quem está lhe vendendo o carro é o documento do carro, é o proprietário do carro. Essa é a condição sine qua non. A segunda, hoje existe a duplicação de chassis, existe cópia, fazem de tudo. Então, o carro tem que ser vistoriado no Detran. Não pague um centavo. Você vê até o que tem, qual é o histórico do carro no Detran. Exatamente, porque ao entrar lá no Detran, eles fazem o exame, este carro não está roubado, este carro não é de leilão, este carro não é de ele pode ser adquirido. E aí sim, faça a transferência, você receberá a firma reconhecida por autenticidade, é obrigado que seja por autenticidade essa transferência. Então, o pessoal mudou a época da boa-fé, nós que somos mais antigos, a gente era a época para dar da palavra, isso aí acabou, os golpistas estão falando. Esse golpe, eu volto a dizer, nos últimos 60 dias deram 150 pessoas lesadas. Nos últimos 60 dias. Então, esses dois, fora quem não registra, fora os que a gente não tem acesso. Então, muito cuidado. Uma simples transação. Não tem escolha. É caminhão, é moto, é carro. Vai de 10 mil a 100 mil reais. O prejuízo, assim, é uma coisa terrível para pessoas. E as histórias, como sempre, são as mais doloridas. Porque tem pessoas, como eu disse, que às vezes trabalharam uma vida inteira para comprar um caminhão, né, que vai ser o futuro da família. Ainda sobre, só um alerta para continuar dentro dessa temática, que de fato esses golpistas também são conhecidos por criar sites, por criar telefones empresariais, então as pessoas hoje não podem também confiar no ambiente online, que às vezes um site bonito, com os carros, numa galeria, muito bem estruturada, isso também de alguma forma afirma que aquela gente que está na empresa é boa gente. Na realidade, procure, saiba investigar e até procure, dentro desse entendimento, locais que comercializam esses carros que tenham boas referências, né, no site do Google, em qualquer tipo, não é só um site bonitinho que pode dar certeza que é a coisa mais fácil que tem hoje é tu passar alguém para trás pela internet. Não, mas sabe que esses golpes de internet, eles já vêm acontecendo há a atipicidade desse é que tu vai lá e vê um carro, vê que o cara e o cara que assusta é porque a pessoa que está vendendo, ela efetivamente está vendendo, é uma pessoa de bem. Se tu optares por vender, tu vai botar no aplicativo, vendo o teu carro, aí eu chego como comprador, né, trazido por esse intermediário, acho que está tudo certo, põe a cara da TV, né, e manda dinheiro para a cara, e a cara não recebe dinheiro.
Esse é golpe. O golpe de uma perfeição. Então, muita atenção. Muita atenção. Falando em Detran, uma coisa que eu, pelo menos, não comentei aqui com vocês, e acho que a própria bancada não comentou, e que não fica velho nunca, até porque ela ainda não tomou posse. Foi a brilhante indicação do governador Eduardo Leite como diretora institucional do Detran, a Disa Gonzaga, que está à frente da dúvida urgente. E isso tudo a gente conseguiu conversar, conseguimos comemorar com ela, tudo isso, quando do lançamento da exposição que está no Shopping Praia de Belas, onde ela fez Eu Sou Boa no Volante. Ela convidou algumas mulheres das mais diversas áreas para fazer uma foto e fazer uma frase a respeito disso, porque as pesquisas mostram, os números mostram que as mulheres são as que têm o menor índice de acidentes, de incidentes no volante. Conversando com ela, eu confesso a vocês, desculpa se vocês sabiam, eu não sabia, o Eduardo Leite, quando ela foi fazer uma palestra em Pelotas, há muitos anos atrás, tá? Quando do começo da Fundação Thiago Gonzaga, o Eduardo Leite era aluno do colégio. E o Eduardo Leite pediu, tia, eu quero participar, e ele foi voluntário do Vida Urgente durante muitos anos, e ela tem fotos, eu vi as fotos dele na escola, e ele cresceu e ficou sempre com isso. Sempre ele cresceu, ele é um multiplicador, e ele convidou pessoalmente a Disa Gonzaga para ser diretora. Ficou muito agoniado desde o início, porque ela não respondeu nem ao chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil, o Otomar Viviano, não respondeu para ninguém. Ela disse, eu preciso falar com o Eduardo. E depois que ela falou com o Eduardo, e que pediu para ele 3 coisas. Pediu liberdade para fazer as coisas, pediu dinheiro e que ela pudesse levar 3 pessoas da confiança dela que trabalham com ela todos esses anos, e ele aceitou. Então, assim, a Disa é minha amiga de infância, nós começamos a conviver, nós tínhamos 7 anos de idade, então eu penso, não sei a opinião. O que ela vai fazer? Ela vai investir na educação do jovem. Que é o que todo mundo, é o que precisa nisso. É o que, sabe? Não, isso ela vai fazer. Quem vai mudar é o jovem. Porque o que ela vai fazer? Ela vai mandar, ela vai preparar jovens para conversar com jovens. Então, a linguagem é o que ela faz. E é o que funciona. E não adianta, só vai mudar com educação. Pode encher a cidade de radar. Pode ela tem mais de 20 anos de credibilidade nacional e internacional, se tu olhares as imagens. Ela é assim, ó, se tem uma coisa que o Eduardo Leite fez, foi isso. E bacana que ele tem essa... Quem estava no Detran também é o doutor Marcelo Solar, que era o presidente da EPTC. Estava lá no dia da inauguração. Foi para diretor de operações do Detran RS. Ele e a Disa Gonzaga trabalham muito juntos na Fundação Thiago Gonzaga. Ela tem um apoio incondicional da IPTC e eles estão juntos. É interessante, porque são pessoas que têm uma outra visão. Sabe como é que é? Menos muito e mais educação. Porque não adianta só multa, já viu que não resolve. São bilhões de reais em multas nos últimos anos, não resolveu. Está cada vez pior. Então é educação. Educação. E ela estava óbvio que a pessoa sai de um... O novo diretor do Detran é aquele... como é o nome dele, Marne? Que foi deputado estadual pelo PDT, foi deputado pelo PDT, foi secretário de segurança da IEDA. Você ganhar. Foi de segurança. Isso, foi secretário de segurança da IEDA. Estava o Vasco. Que é o novo diretor do Detran. Ele é outro. Eles querem dar uma oxigenada, coisa e tal. Vamos ver se muda um pouco. Agora... Vai mudar. Tomara. Vai mudar. Pode ser que os recomendam. Exatamente. E ele deu carta branca para ela trabalhar. Então, e a senhora sabe que as queixas não param, né? Eu recebi de Capão da Canoa
Gilberto Luiz, já foi conselheiro do Grêmio, ele foi fazer a rota de sol. Eu me lembrei da manifestação do presidente Bolsonaro, acho que faz umas 3 semanas, até que no dia seguinte o ministro meio que desautorizou, quando ele disse que iria terminar com as bombadas eletrônicas, né? E o Gilberto me lembrou que na nossa rota do sol lá, ele disse, Rocha, é impossível. Ele levou uma multa, onde era 50 por hora, ele estava 60, era 60 para um redutor, onde a visibilidade era praticamente zero. Ele disse, não há nada de pedagógico nisso, isso faz com que a gente odeie o sistema, com que a gente se revolte, com que a gente, né, ao invés de se somar ao projeto, né, fique contra ele. Então, quero mandar um abraço aqui ao Roberto, me solidarizar e dizer que se o presidente for ouvir, isso aí termina, porque ele disse expressamente que terminaria com todas as bombadas eletrônicas e que não iria mandar terminar porque existem contratos em vigor, mas conforme os contratos fossem terminando, ele não os iria renovar. O sistema apodreceu por si só, né? Eu acho. O sistema apodreceu, ele perdeu. Não, apodreceu mesmo, ele perdeu o controle, perdeu o limite. As empresas de radares, as ligações nebulosas com o poder público, perdeu o controle. Eles botaram a perder algo que poderia ser bom, mas botaram a perder. Perderam. Mário Barcelos, vamos aos Temos alguns importantes hoje. O primeiro deles, José Anchieta, né? Infelizmente, esse homem esteve no Brasil, na Espanha, ele era um espanhol que esteve no Brasil, esteve na beleza, muitas coisas, e trouxe muito da cultura espanhola para a região da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai. Tupac Amaru, que foi um líder indígena peruano, que deu origem ao nome tupamário, que foi usado no Uruguai, né? Foi uma das grandes personalidades indígenas. Wyatt Earp, Chicão, você ouviu falar em Wyatt Earp? Wyatt Earp, teve aquele selo, o que com descanto. Agora, Tupac Amaru me chama a atenção quando eu tive lendo no Paulo, eu havia lido em Machu Picchu, sobre aquela embaixada japonesa que foi sequestrada, tomada pelos guerrilheiros do Tupac Amaru, que o Fujimori entrou e matou todo mundo, que foi o grande episódio que aconteceu no país Cusco, onde você teve lá, a ilha de Machu Picchu, um país belíssimo, um país muito grande, muito rico, né? Eles vendem ouro na rua, ouro 12, né? Ouro 12, né? Bom, vou falar de... Claro, agora baixou o Argentina o arquiteto alemão chamado Albert Speer. Quem foi Albert Speer? O último ministro do armamento da Alemanha nazista. Ele se aproxima de Hitler a partir de 1933, e como o sonho de Hitler era ter sido um arquiteto, não conseguiu, evidentemente, ser um arquiteto, ele cola e começa a projetar planos para a mudança de Berlim. Eles queriam destruir Berlim, acabar com Berlim, construir a belíssima Berlim, que era uma das 3 maiores cidades do mundo em 1930, depois foi totalmente destruída, 80% na Segunda Guerra Mundial. Queria destruir e criar uma nova capital do Reich alemão chamada Germânia. Albert Speer traiu ao final de tudo Hitler, inclusive havia pensado em matar, colocar o gás dentro de um dos grupos que levavam o bunker, o abrigo, onde estava vivendo nos últimos dias o ataque a Berlim, naquilo que os russos chegaram próximo a Berlim. Ele foi, em função disso, ele foi condenado a 20 anos de prisão. Passou-se 20 anos de espanhol, depois sai da cadeia e volta a trabalhar também como arquiteto, tem muitas encomendas, principalmente da Espanha. Né? Olha que coisa, ele conseguiu se recuperar, porque foi delator e denunciou tudo. Ele publicou 2 livros, que eu li esses 2 livros, que toda a passagem dele, toda a amizade dele com o Hitler, a admiração que ele tinha, o ódio fronteira, no começo todo mundo admirado, depois o diabo que fez aquela coisa horrorosa que foi a Alemanha nazista. Já que eu falei disso, hoje seria o aniversário também de Adolf Eichmann, que foi um dos criminosos de guerra. Conto a vocês que
A Argentina recebeu 400 a 400 e poucos oficiais nazistas que conseguiram passaportes espanhóis e desceram, você fala uma palavra em espanhol, desceram em Buenos Aires e procuraram criar uma rede. O serviço de espionagem judeu conseguiu descobrir o paradeiro de Eichmann, que era um dos carrascos. Ele foi aprisionado em Buenos Aires, levado para Israel, julgado, condenado e morto. Como deveria ser. Assis Valente. Assis Valente foi um grande compositor que fazia um pouco Noel Rosa e Assis Valente. Ivan Wallace, escritor americano da Rio de Philip Roth, né? Que é outro escritor, eu li alguns livros dele, acho fantástico. Ele tem um livro que ele era? Isso. A Ursula Andress, 83 anos hoje. Que Deus a mantenha. Linda, maravilhosa. 83 anos, né? Shiran, aqui não tem o nome completo. Esse passou a história como assassino do Bob Kennedy. O assassino está preso está até hoje preso lá nos Estados Unidos. E Alim Pérez. Alim Pérez foi um dos maiores laterais esquerdos do Brasil, foi inclusive o primeiro técnico do equipe dos Estados Unidos, do Dallas Futebol Clube. São muito conhecido Alim Pérez, aqui em Porto Alegre, também Marinho Chaves, os dois marinhos, lá em Natal, eu vou falar agora do grande apresentador da televisão portuguesa, da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, chamado Herman José. Eu conheço gente com mas esse Herman José canta parecia o Sinatra. Eu nunca vi uma performance de microfone de câmera como ele. O Herman José, todo mundo sabia que ele era homossexual e ele estava dentro do estúdio, ele está apresentando com ele, era um estúdio grande, construído especialmente para o programa dele naquela época, não sei se estava lá ainda. Então ele disse, olha, se eu fosse contar para vocês com quantos ministros eu dormi, eu tive relação que grosseria. Falou lá, e as pessoas começaram a rir, aquelas coisas todas de português. Herman José era primeiro lugar de audiência. Bruce Willis, porque tem hoje 64 anos. Só o Sérgio falou desse parentesco visual, entre aspas. Se aconteceu uma briga minha, sabia que tinha um programa do Silvio Santos, os clones do Brasil afora, e eu mandei umas imagens minhas aqui de Porto Alegre. Ele comentou, foi legal. O senhor já ouviu falar do Marcelo Blazer? Não. Físico brasileiro, carioca, 60 anos de idade. Recebeu ontem, 1 milhão de libras por seus estudos. 1 milhão do Marcelo Blazer, do Rio de Janeiro, 60 anos, escreveu diversos livros, é uma grande personalidade, é o único sul-americano, o único brasileiro a receber o prêmio de física pela sua genialidade, pelo comportamento dentro da física, dessa ciência extraordinária. Então, parabéns a Marcelo Blazer, que está nos Estados Unidos, evidentemente, está lá trabalhando, e que continua aqui no Brasil lançando os seus livros e publicando os seus artigos. Parabéns, Marcelo, pelos seus 60 anos, orgulho para nós brasileiros. E Zezé Barbosa, né, completando 56 anos, Zezé Barbosa é uma atriz negra que faz humorismo com La Globo e tal. Agora ela mas ela é. Bom, encerrados os... Eu fiquei bem contente aqui, essa quem é que me encontrou aqui nas comunicações? Doutor Marco Antônio Barbosa Leal, ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui de Porto Alegre, e eu trabalhei com ele durante um tempo. Ele se aposentou, ele tem um escritório de advocacia. Ele que amor, finalmente te encontrei após Estafante Labuta. Sei que vais muito bem, porque quando possível vejo teu programa na TV. De toda sorte, é muito bom poder te enviar esta mensagem. Após passados quase 10 anos de afastamento, embora o carinho permaneça. Saudade dos bons tempos do Tribunal de Justiça, um beijo afetuoso. Presidente Marcão, ganhei um semestre hoje com essa mensagem. Vou ligar para o senhor, adoro ele.
Adoro ele. Aqui no WhatsApp, boa noite, uma pergunta aos diretores. O CNJ não deve tomar uma atitude contra o ministro Gilmar Mendes pelas palavras ofensivas ao Ministério Público, ao doutor Deltão Dallagnol, sempre na audiência, Beto Conte. Uma pergunta interessante. O Conselho da Justiça funciona como uma auditoria, mas não é familiarizado com isso, como uma auditoria do Judiciário, né? Se entender que houve uma violação, alguma agressão, alguma infração de ética, poderá fazê-lo sim, não está vedado. Mais algum, cara? O Davi Alcolumbre é do bem, diz. Já tinha dito aqui. Logo em seguida que a gente falou, a produção alertou. E nós falávamos, né, no Dia Internacional da Mulher, no programa especial que nós fizemos, de uma iniciativa que tratava a respeito de briga de marido e mulher se mete a colher sim. Porque existe aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas para a gente exemplificar, no último final de semana, a Musa Fitness Julie Oliveira teve que entrar em ação. Ela é especialista, né, em artes marciais, ela também tem um canal fitness que fala sobre uma vida saudável, porque ela estava saindo da academia com o seu namorado e nisso ela viu que em um carro, em um veículo, aconteceu uma briga onde uma mulher era espancada dentro desse carro. E ela falou, desesperada, para o carro, vou sair, o namorado, mas o que aconteceu? Ela abriu a porta, saiu em disparada em rumo a esse carro, ela abriu a porta, ela removeu uma senhora de dentro do veículo e nesse momento a senhora já estava meio desacordada, muito machucada, ela falou, volta que tem que pegar minha filha, ela desesperada largou a senhora próximo, deu pro namorado, né, que ela estava com a senhora no colo, passou pro namorado e voltou para esse veículo. E na realidade toda essa história já tinha mobilizado algumas pessoas, as pessoas estavam assistindo ao ocorrido, ela entrou, tirou essa menina, né, essa jovem do carro e imobilizou rapidamente esse homem que estava no veículo. Ter passado todo esse pânico, foi explicado. A filha tinha chamado um aplicativo porque a sua mãe estava passando mal e queria ir até um hospital mais próximo. Só que a mãe começou a passar mal na viagem. Sim. E pediu para parar porque ela não se sentia bem, estava com uma ânsia de vômito. E o homem simplesmente parou o carro e começou a agredir a senhora porque ele não queria que sujassem o veículo. Mas que barbaridade! Nesse meio tempo, 15 pessoas já estavam ali, mobilizadas, e falaram assim que não entraram. Ela perguntou, um monte de macho olhando e eu vou ter que tomar providência. Ela falou, sabe como é que é, né, moça? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não era mais falado isso. Então ela que teve que tomar a iniciativa, ela que separou todo mundo foi para a delegacia, ela deu o depoimento dela, viralizou com o vídeo onde ela falava do ocorrido, mas aquela coisa, né? A gente tem que botar isso de lado e começar a entrar em ação quando a gente vê isso acontecendo. Boa noite, Magda, querida. É cair no lugar comum dizer que sou fãzaça de vocês. Às 19h e não rabicho. Amo e admiro todos, com especial carinho ao Marne Barcelos, meu gentil companheiro de todas as manhãs na Rádio Mar. Grande abraço, recomendo vocês para todo mundo. Grande abraço, boa sorte. Iracema Ciceli. O sucesso na internet hoje foi foto do Pablo Vittar turbinado, né? Colocou prótese. Aonde que ele colocou prótese? Aonde mais agora? Aí em Guaiato. Esse interesse do Mário me surpreende muito. A pessoa já Eu fui pego de surpresa com esse interesse do Mário. Guaiato botou assim, tá com wirebacks modernos, mas continua com o câmbio manual. Isso era uma piada que entenderam. Mas tá engraçado, tá engraçado. Ele inventa a culpa Aconteceu com o senhor E a dona Ana entrou com uma Volup, que eu não me senti. Exatamente. A questão que muito agora nossos telespectadores nos corrigiram em relação à presidência do Senado, porque a correlação do raciocínio era certa, por isso que eu relacionei com o MDB. Na verdade, os candidatos do MDB foram a Simone e o Renan Calheiros acabou retirando, né? Mas é que era um partido grande, de uma grande representatividade. Então, o raciocínio que eu estava falando em relação ao Colombo é que ele talvez não esteja não só por si, mas pelos inúmeros deputados que tem no partido dele, que poderão ter algum futuro processo, algum problema com a justiça, então não queriam
ele não está só por si só querendo desautorizar esta questão da toga aí, questão CPI da toga. Mas está rolando, né? No Estado de Turismo da tarde inteira rolando um monte de coisa. Mas o que vai acontecer agora só amanhã. Agora a gente vai dormir, você também vai dormir. Amanhã, logo depois do Jornal da Conta, a gente se encontra. Beijo, querido. Tchau, tchau. Vamos agarrar no meu agarradinho.